que o Senhor fez para nós. E antes de eu entrar de fato na palavra, quero só, antes dar mais alguns recados para os irmãos, algumas atualizações aqui. Pastor Rivaldo, irmã Ivete estão lá no Rio Grande do Norte, estão lá com o pastor Gilberto, visitando o campo missionário que nós participamos lá nos primórdios, lá em Jandaíra, e a obra floresceu, cresceu, alcançou muitas outras cidades ali na região, e eles estão lá nesse final de semana, junto com os irmãos ali, celebrando, ministrando, e tem sido uma bênção. Continue orando por eles. Se vocês estão nos assistindo, Deus abençoe vocês aí também. Orlando e Kelly também não estão conosco hoje, porque estão também viajando, mas tendo um tempo de descanso, um tempo de férias, estão ali passando frio em Monte Verde e se aventurando um pouco ali, mas orem também por eles, para que eles façam uma boa viagem e possam retornar em segurança. E deixa eu avisar de mim também, nessa semana eu e a minha família também estaremos viajando, também para alguns dias de férias, então nas próximas programações nós não estaremos aqui, estaremos viajando, então orem por nós, por esses tempos de descanso, porque nem só de trabalho vive o homem, né, gente? Nós precisamos descansar também. Descanso é importante. Se o próprio Deus descansou no 7º dia da criação, é porque Ele precisava dizer alguma coisa para a gente. Nós precisamos descansar também. Meus irmãos, nesse mês de julho, o tema que nós como igreja estamos trabalhando, que nos foi apresentado pelo pastor Orlando, é uma convocação que diz: mãos à obra, Deus está conosco. Você pode repetir comigo? Mãos à obra. Deus está conosco. Só que repare que ele está falando conosco, então não é só para você falar para você, é no coletivo, é no plural. Então você vai falar mais uma vez, mas você vai olhar para pelo menos mais uma pessoa aí para chamar ela junto com você. Vamos lá? Mãos à obra. Deus está conosco. Aleluia. Essa é a certeza que nós temos. Deus é conosco, Deus é por nós. E nesse início, então, dessa segunda metade do ano de 2025, nós queremos, como igreja, meus irmãos, continuar avançando no cumprimento do nosso papel como corpo de Cristo, em unidade, como nós falamos no mês passado. Isso porque, meus irmãos, a verdade é que nós temos recebido muito alimento. Nós temos recebido muita palavra. Nós temos recebido muita direção, muita inspiração, a glória de Deus que nós temos desfrutado aqui nessa manhã. Meus irmãos, que coisa mais maravilhosa. Mas, meus queridos, de que vale tudo isso se nós não levarmos isso para a prática? De que vale nós ouvirmos, falarmos e desfrutarmos da glória e da presença de Deus aqui nas reuniões da igreja, se quando nós saímos dali dessas 4 paredes, tudo se esvai, tudo se perde, e não há frutificação, não há disposição plena em aplicar aquilo que nós recebemos? É em vão. Mas nós não queremos ser desses que deixam a semente ser em vão. Aquilo que nós recebemos, nós queremos ser daqueles que se comprometem com a semente que receberam e florescem naquilo que receberam. Deixam essa semente gerar frutos para a glória de Deus. Amém? Amém. Vocês estão comigo nessa? Amém. Então, amém. Isso porque, meus queridos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós podemos encontrar nas Escrituras o Senhor nos demonstrando que no seu povo, no meio da sua igreja, do povo escolhido por Ele, não há espaço para a atividade de um só. O único que em si mesmo cumpriu tudo foi Jesus, mas mesmo assim Ele tinha o Pai e o Espírito Santo empoderando para aquela missão. No corpo de Cristo, no povo de Deus, a igreja se fala de algo coletivo. Todos nós temos um papel nesta operação. Se nós estamos falando que a igreja é viva e operante, nós estamos falando que pessoas vivas e operantes compõem esta igreja viva e operante. E é por isso que nós vamos então hoje meditar em algumas lições de um texto lá do começo das Escrituras, lá do Êxodo, do Antigo Testamento, que fala sobre a construção do tabernáculo. E o tabernáculo era um lugar sagrado, itinerante, que
que deveria abrigar a Arca da Aliança e diversos outros utensílios que se tratavam dos rituais ali naquele momento, onde Deus se manifestaria, onde Deus falaria com o seu povo. Porque Deus queria habitar no meio do seu povo. Então, durante a peregrinação deles do Egito até Canaã, Deus pediu para que Moisés e o povo construíssem uma tenda, uma casa, que eles pudessem levar de lugar em lugar e o Senhor pudesse estar ali com eles. Mas antes de nós falarmos sobre o tabernáculo, é importante a gente entender então um pouco do contexto da construção desse tabernáculo. Vamos lá, contar uma breve historinha para vocês aqui. O povo de Israel havia passado quantos anos como escravos no Egito? Alguém sabe? Cadê? 400 anos. Foi pouca coisa, né? Se a gente entender, né, com base naquela época que uma geração leva ali 40 anos, nós estamos falando de 10 gerações escravas no Egito. Pois bem, todo mundo sabe que o Senhor foi lá, mandou as pragas, o faraó falou, sai com esse povo daqui, Moisés, vai-se embora. E aí Moisés falou, bora pessoal, vambora. E eles foram, no meio do caminho o faraó falou, opa, quer saber, acho que eu quero eles de volta. O faraó foi atrás do povo. Aí a gente já sabe a história, o mar abriu, o povo passou, mas quando o faraó chegou, o mar fechou, o faraó morreu, seus carros, seus cavaleiros, enfim. E o povo continuou a sua jornada até a Terra Prometida. 3 meses depois que eles saíram, eles chegaram num lugar muito especial. Esse lugar se chamava Monte Sinai. E quando eles chegaram lá no Monte Sinai, depois de tudo aquilo que eles tinham vivido, o Senhor chama Moisés para subir a montanha. Eu vou subir o monte, que muitos desistiram. É dessa história aí que a Bíblia está falando, que a música canta, inclusive. Mas nós vamos falar sobre isso em outro dia. Pois bem, o Senhor chama Moisés para subir aquela montanha, porque o Senhor queria falar com ele. E aí o tempo fechou, literalmente, uma nuvem bem espessa apareceu, e fogo, e aquela coisa, e o povo ficou lá embaixo esperando. E o Senhor começou a falar com Moisés, e falar, Moisés, olha, esse povo não sabe como viver, eles ficaram 400 anos do Egito. Eles perderam a identidade, perderam a cultura, estava tudo misturado, Egito e o povo hebreu já tinha virado uma mistura só. Eles ficaram muitos anos lá. E o Senhor então agora passa a dizer, Moisés, essa galera precisa viver assim. Olha, a lei vai ser assim. Vocês vão andar de tal forma. É isso que vocês devem, é isso que vocês não devem fazer. Foi lá que surgiram aqueles 10 mandamentos. Foi nesse contexto. E aí, dentro dessa conversa, o Senhor fala para Moisés, então, Moisés, eu preciso que você construa um tabernáculo, você vai precisar de tais e tais materiais, você vai construir tais e tais coisas, e o Senhor passa ali a planta completa para Moisés, e Moisés estava numa glória só. Mas o que aconteceu? Moisés, segundo, para o povo, Moisés estava demorando muito. Moisés estava demorando demais, ele falou, ixi, esse Moisés aí, não sei não, acho que ele abandonou a gente aqui, hein? E aí, o que aconteceu? O povo falou, a gente não pode ficar sozinho, a gente precisa de um Deus para guiar a gente no caminho. Arão, vamos fazer um Deus aqui, porque a gente precisa de um Deus para nos guiar. E eles vinham do Egito, o Egito era um país com muitos deuses, então, para eles, essa relação de um Deus não existia. Então, o que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro. E aí eles construíram, e aí quando Deus viu, no meio da conversa ele começou a dizer que o povo estava fazendo isso, Deus falou para Moisés, desce que o pessoal lá começou a fazer uma farra meio esquisita, desce porque eles já se perderam, eles já se desviaram, esse povo é rebelde, ai, e aí Moisés desceu, e Moisés ficou tão bravo quando ele viu aquilo, que ele quebrou a tábua dos 10 mandamentos, e aí ele pegou o bezerro, derreteu o bezerro, virou pó, ele botou esse pó na água e deu para o povo beber aquela água com pó de ouro. Vocês vão beber essa água desse bezerro. E não para por aí não. Deixa eu terminar de contar a fofoca para vocês. Brincadeira. Moisés falou assim, quem que está com o Senhor aqui? Aí os levitas falaram, nós estamos. Então vocês pegam as suas armas, que vocês vão matar todo mundo que estava adorando o bezerro de ouro. E naquele dia morreram 3.000 pessoas. Ui! E foi ali que então o Senhor estava muito irado com o povo. E aí Moisés foi lá e falou, Deus, por favor, né? Moisés se acalmou. Falou, olha, não fica fora da gente não. Por favor, perdoa esse povo, eles são rebeldes mesmo. Mas se o Senhor não for com a gente, nós não vamos. Então, por favor, não abandona a gente, não fica. Nós reconhecemos que é o Senhor que nós precisamos.
E aí o Senhor atende o desejo de Moisés, perdoa o povo, fala: ok, Moisés, eu vou refazer a minha aliança com vocês, vamos em frente. Então, aquele plano lá do tabernáculo, pega de volta, explica para o povo o que nós vamos fazer. E aqui eu resumi, acho que uns 10 capítulos de Êxodo para vocês, que é onde nós vamos entrar agora na nossa leitura. Então, todo mundo bem aí, acompanhar essa história? Todo mundo bem? Maravilha demais. Pois é, nós vamos então, a partir desse momento da história, entender lá em Êxodo 35, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá. E nós vamos então, depois de toda essa história, esse era o momento que Israel estava passando ali, e aí eles foram começar a obra do tabernáculo, e nós vamos então entender 4 pontos muito importantes, que foram ali cruciais para que esta obra, depois de todo esse quipropró, acontecesse. Lembrando que hoje é uma introdução, é só o primeiro domingo do mês, nós temos ainda muitas coisas para que nós possamos aprender sobre a importância então do nosso envolvimento com a obra de Deus, com o envolvimento com as coisas do Senhor, do nosso serviço a Deus, para de fato vivermos mãos à obra. Saúde. E nós vamos ler alguns textos de Êxodo 35, e o primeiro ponto que nós vamos falar hoje aqui é sobre a importância então da generosidade. Êxodo 35, a partir do verso 4, nós vamos ler até o 9, e vai nos dizer assim: Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Agora vá para o verso 20, no mesmo capítulo. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço, a trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Verso 26, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Agora vá lá para o capítulo 36 de Êxodo, a partir do verso 3. Que é uma linha só, uma história só. E a partir do verso 3 vai nos dizer assim: estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que devia fazer, e ainda sobrava.
Que problema bom que o Moisés arrumou. Valeu a pena dar aquele saculejo no povo. Valeu a pena corrigir as pessoas depois de toda aquela papagaiada que eles tinham feito. Havia uma necessidade de recursos diversos para a obra que eles precisavam fazer. E aí, ao chamar o povo, homens e mulheres se moveram de forma voluntária e com generosidade para construir, e trouxeram tanto, mas tanto, que até sobrou. Ele teve que falar: gente, para que não cabe, não precisa mais, já deu. Cada um contribuindo com aquilo que podia, com aquilo que tinha. Opa, eu tenho um pano, eu tenho um anel, eu tenho uma fivela aqui, bora lá. Enfim, cada um ofertando com aquilo que tinha. E nisso, tudo foi suprido. Isso me lembra da igreja primitiva também, quando conta lá em Atos que os irmãos vendiam as suas propriedades, eles abriam mão daquilo que eles tinham para que todos pudessem ter. Existia generosidade. Meus irmãos, pegando carona no que o Rafa acabou de falar, mas ainda hoje a obra de Deus se faz com recursos levantados pelo próprio povo de Deus. Sejam eles recursos materiais, financeiros, de tempo. Como diz o pastor Rivaldo, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Ai, mas eu não tenho recurso financeiro, esse mês está muito apertado. Mas você tem uma horinha para fazer alguma coisa? Ninguém não tem nada nas suas mãos. A cadeira que você senta, o som que você ouve, a água que você bebe, que agora nem mais parece H2O, limoneto. Os compromissos, as missões que nós apoiamos e as que nós fazemos aqui, não seria possível sem que nós contribuíssemos. Nós não somos uma empresa que vende coisa, e nós também não somos uma ONG que recebe doações para operar. Nós somos uma igreja que é feita de pessoas. E são essas pessoas que contribuem para que essas coisas aconteçam. Nós precisamos deixar, irmãos, de ter uma mentalidade de consumidores para contribuidores, contribuintes, pessoas que se envolvem e não só absorvem daquilo que acontece. Com os dízimos, sim, com as ofertas, sim, com as doações, mas com o tempo, com a minha própria vida, eu vou ser uma oferta para contribuir com o que está acontecendo, com aquilo que tem na minha mão. O que eu tenho aqui hoje? É isso, e é isso que eu vou dar, é isso que eu vou contribuir. É por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 9, cada um contribua segundo o que propor no seu coração, não por tristeza, não por constrangimento, porque quem ama, Deus ama quem dá com... Não, você não deve fazer a sua contribuição porque você foi obrigado a fazer. Porque você foi constrangido a fazer, porque você está com medo de alguma coisa muito ruim acontecer na sua vida se você não der. Mas com generosidade e liberalidade. Nós não saímos da era do medo. Nós estamos numa época onde nós temos a oportunidade de fazer isso por uma determinação do nosso coração. Porque nós entendemos que tudo aquilo que nós temos veio de Deus, meus irmãos. E não é só 10% não. Tudo que há em mim, tudo que eu tenho na minha mão veio de Deus. Então, todo o meu tempo, todos os meus dias, todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho vem de Deus. E deve ser usado para a glória de Deus. Porque se eu tenho é porque Ele me deu. E se eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida, Ele também é o Senhor do meu dinheiro. Ele também é o Senhor do meu tempo. Ele também é o Senhor da forma como eu gerencio os meus recursos. Aquilo que nós estamos construindo, meus irmãos, exige colaboração, porque as coisas não acontecem do nada. Experimenta fazer uma obrinha lá na sua casa, aí você vai ali no Célio, aqui, no Independência, RC, e você fala assim: oi, eu vou te pagar com Deus te abençoe, muito obrigado. Ele vai falar amém, mas o Pix você pode deixar aqui também. Pois é, gente, isso aqui que nós estamos construindo também demanda recurso, sabia? Também exige contribuição, também exige colaboração. Se na sua casa você precisa de recursos para isso, nesta casa, se eu posso dizer assim, nesse grupo, nessa comunidade que nós vivemos, nós também precisamos de recursos. Como é que nós vamos chegar em outros lugares? Como é que nós vamos abençoar outras pessoas? Como é que nós vamos dar dignidade para pessoas que hoje não têm nada para comer? Como é que nós vamos levar o evangelho a outros lugares? Eu não posso chegar lá no aeroporto de Congonhas e falar: eu estou indo fazer missão lá no sertão, sem uma passagem na mão. E para passagem eu preciso comprar. E para comprar eu preciso de recursos. Mas esses recursos vêm quando nós fazemos juntos. Quando nós os dispomos juntos. Há muito para fazer, meus irmãos, mas isso só vai acontecer se nós
nos doarmos, e aí eu digo, quando eu vou, quando eu faço, quando eu participo, quando eu invisto, quando eu contribuo, quando eu me movo para que isso aconteça. Nós investimos e nos envolvemos naquilo que nós acreditamos. Eu tenho certeza que se um coach viesse aqui e falasse, descobri o investimento do ano, você bota R$1 e ganha 1 milhão, você vai render no CDI, blá, 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 e todas aquelas siglas que a gente às vezes nem entende nada. E a gente fala, nossa, isso é bom, é R$1 só? Vou investir, porque a gente acredita naquilo, entende? Se nós acreditamos no nosso Deus, se nós acreditamos na realidade da fidelidade do nosso Deus, nós também vamos investir no reino de Deus. Nós não estamos investindo em pessoas no sentido de dar o dinheiro para alguém, nós estamos investindo em algo que é maior, que transcende do que as pessoas. É um reino do nosso Deus, e se eu confio na fidelidade de Deus, eu posso atestar de que a minha semente ela vai florescer. Aleluia. E se você não contribui porque não consegue ter, tudo que entra, sai, peça ao Senhor sabedoria para gerir os seus recursos. Peça ao Senhor que permita que você possa aumentar talvez a sua renda de alguma forma, que você possa ter provisão para você, para honrar os seus compromissos, para cuidar da sua casa, para prover para a sua família, mas que você possa também ser daqueles que contribuem, que não são apegados ao dinheiro, que com a prosperidade que recebem, como foi declarado e orado aqui, possam também abençoar, ter um coração generoso. E quanto mais longe o Senhor te levar, maior seja a sua generosidade para cumprir e para abençoar, para que outros também possam ter. Porque no reino de Deus, meus irmãos, é assim que a coisa acontece. Não tem pó de pirilim pim pim. É nós, é cada um de nós fazendo a nossa parte. Amém? Amém. Amém. Mas um segundo ponto que nós aprendemos com a lição do tabernáculo é sobre disponibilidade. Êxodo 35, verso 22, vai dizer assim: vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis e etc. E aí vai continuar a leitura. O verso 34 de Êxodo 35 também vai dizer: também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, os artesãos, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Ou seja, o Senhor chamou ali, nós vamos ler daqui a pouco mais detalhes sobre isso, mas alguns homens artesãos, artistas, para trabalhar nas coisas daquele tabernáculo. E o Senhor também levantou gente para aprender, ou seja, para multiplicar. Precisava de gente para aprender e estar junto, e porque só 2 artesãos não iam dar conta de fazer tudo. Pois é, o movimento de contribuição e de participação na obra do tabernáculo não envolvia uma pessoa só, envolvia todo mundo que se dispunha a fazer. É interessante que aqui não fala nem das condições financeiras de cada um, nem fala dos cargos hierárquicos de cada um. Fala em um determinado momento que os chefes, os líderes, eles davam umas pedras, né? Acho que eles podiam um pouco mais, eles davam pedras de ônix. Os outros davam uma fivela, cada um pedaço de pano, enfim, cada um dava aquilo que tinha. Mas não eram só os líderes que se envolviam, mas era todo o povo participava daquilo que estava acontecendo. Partia de uma determinação interior e coletiva. Meus irmãos, o chamado na obra de Deus, no serviço ao Senhor, não é para Davi, Rivaldo, Rafa e Orlando. É para todos aqueles que creem. Como o Orlando mesmo falou no domingo passado, não são só os pastores responsáveis por tudo. Não é só a liderança que precisa fazer. Não é só o grupo que sempre faz e que precisa fazer tudo, que precisa estar no culto. É as irmãs da intercessão que oram, eu não preciso. Na quinta-feira, a Márcia vai estar lá, eu não preciso na quinta, porque a Márcia e o Valdeci vão estar lá, o Rafael, o Orlando, a Bel, enfim. Eles já fazem, eu não preciso. Todos devem fazer, todos podem fazer com aquilo que tem nas mãos, mas isso é preciso uma determinação, uma decisão. Eu vou me envolver nisso. Eu faço parte desta obra, eu vou me envolver. O ministério, o serviço na vida da igreja não se resume, meus irmãos, a uma família, a alguém que tem um determinado cargo ou X tempo de casa. Há espaço para todos. E como parte desse corpo, você tem uma função a desempenhar. E isso pode se expressar de diversas formas, como nós estudamos no mês passado. Cada membro tem a sua função. Cada um tem que fazer aquilo que lhe cabe. Então, algumas perguntas podem nos rondar, como então, o que eu posso fazer? Onde eu vejo uma necessidade? O que eu faço de bom e que eu poderia contribuir? O que eu tenho na minha mão e que eu posso partilhar? Como eu posso encaixar isso aqui na minha rotina?
O que eu aprendi em algum momento da minha vida, eu posso ensinar. Meus irmãos, se você arrumar uma resposta para uma dessas perguntas, você já achou um lugar para você fazer. Um serviço para você executar. O problema é que nós nos apegamos ao comodismo, à vida preguiçosa, ao, ai, tá bom assim, eu vou só no domingo mesmo, tá tudo muito bom, muito tranquilo, eu não preciso visitar, porque os pastores têm que visitar, né? Eu não vou orar porque, o fulano está ali pedindo oração. Não, mas, ou intercessão, você pode ir ali orar pelo fulano? Gente, isso aconteceu um dia comigo, eu fiquei tão chateado. Eu estava num momento de louvor ali, eu estava chorando, Deus estava muito comigo, e eu estava precisando de oração naquele dia, sabe? Porque a gente também precisa. Verdade. Aí alguém chegou em mim e falou assim, pastor, você pode orar por fulano ali? Aí eu falei, posso, eu vou. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa esperar o pastor e orar, você entende? Você pode ir lá, você vê alguém que está precisando de oração, vai lá. Ô, meu irmão, eu vi que você está chorando, mas você está bem? Posso te dar um abraço? Não precisa esperar que alguém da intercessão vá lá, você é um agente de Deus para fazer, mas você precisa querer. Você precisa se dispor a fazer. Donas de casa, você sabe como é gostoso você falar o dia inteiro, lavando, passando, cozinhando, varrendo, às vezes trabalhando fora, e não tem um filho de Deus que fala assim, hoje você não vai cozinhar não, vou comprar uma pizza. Ou então, quando alguém chega e fala assim, eu arrumei meu quarto, eu varri a casa, eu lavei a louça. Não dá um respiro, gente? Eu não falei nada, Washington, não dei nomes aqui não, hein? Mas o que eu quero dizer, como é bom a gente partilhar o serviço. E sabe de uma coisa, quando você não faz o que você deveria fazer, você sobrecarrega quem está fazendo. E aí, eu não estou legislando em causa própria não, tá, meus irmãos? Fiquem tranquilos. Só contei daquela experiência para dar um exemplo para vocês. Não tenho problema nenhum com isso. Mas o que eu quero dizer é que, quando você não faz o que você deveria fazer, outros fazem, só que os outros estão fazendo já um monte de outra coisa. E às vezes, sabe o que pode acontecer? Você pode prejudicar o seu irmão de ter prazer em servir ao Senhor, porque ele está cansado. Porque ele está exausto, porque em toda a programação ele tem que estar, em todas as coisas, porque não tem ninguém que se dispõe a dizer, eu vou visitar, eu vou com você. Ou não precisa nesse dia não, deixa que eu vou. Deixa que eu fico na portaria hoje, deixa comigo. Meus irmãos, a igreja viva e operante que nós queremos ser, é uma igreja que não vive na inércia, que não é feita de espectadores, mas é feita de gente que põe a mão na massa e faz. Nós precisamos sair de um lugar de só assistir os outros fazer, meus irmãos, e entender que eu sou parte disso aqui. E que se eu não fizer, alguém vai perder. Ou alguém não vai receber, ou alguém vai ter que fazer por mim o que eu deveria fazer. E no corpo de Cristo, meus irmãos, não é assim que funciona. Todos nós somos chamados, todos nós temos algo a fazer. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E você fala, nossa, mas eu não tenho tempo. Gente, eu também não tenho não. Trabalho, sou CLT. Além disso aqui, nós vamos me ver em São Paulo. Para ir daqui ali é 2 horas. A gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, mas, como diz Orlando, se pegar... Pois é. Nenhum amém nessa... Mas, meus irmãos, eu quero chamar vocês a essa responsabilidade, porque é muito bom nós ouvirmos tudo isso aqui, gente, é muito gostoso, é bom demais, é uma maravilha, mas corpo precisa de todos os membros funcionando, e é nossa responsabilidade, como pastores nessa casa, conclamar você, vamos trabalhar também, vamos se mover também. Esse é um chamado para todos, cada um no seu papel, cada um desempenhando aquilo que sabe fazer bem, porque aquilo que eu sei talvez você não saiba, mas aquilo que você sabe talvez eu não saiba. E a gente precisa uns dos outros. Mas nós vamos fazer isso também com excelência. É o terceiro ponto que nós aprendemos nessa lição de hoje. Êxodo capítulo 35, a partir do verso 30. Vai nos dizer assim: Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros
tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e linho fino, e a do tecelão, sim, de todo tipo de trabalho, e a elaborar desenhos. E aí, se você for para o verso 1 de Êxodo 36, o texto vai nos continuar dizendo: assim trabalharam Bezalel, a Oliabe e todos os homens hábeis, a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. O Senhor levantou e ungiu aqueles homens, e eles foram dotados de uma capacidade sobrenatural para trabalhar com artes, o que eu sou péssimo. Basicamente, se me desse uma madeira para talhar, fazer um desenho, eu não conseguiria. Mas aqueles homens conseguiram, eles tinham essa habilidade e fizeram tudo conforme o Senhor desenhou para eles. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que para o Senhor nós também precisamos entregar o nosso melhor. Fazer o que é melhor, o melhor tempo, o melhor recurso, o melhor uso dos meus talentos. Não era um cantor que estava mexendo com pedra, era um artesão. Assim como tinha um cantor que tinha que cantar, não era o artesão que estava cantando, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. O melhor de cada um é único. Definitivamente nós temos habilidades diferentes, e graças a Deus por isso. Se todos nós soubéssemos tocar violão, a gente ia fazer aqui no domingo uma grande roda de viola. Mas ia faltar a beleza do som da bateria, do som do baixo, do teclado, essa harmonia que acontece quando cada um toca o seu instrumento. Imagina todo mundo fazendo a mesma coisa. Ia ser legalzinho, mas uma hora ia falar: nossa, mas está tão chatinho, né? Meus irmãos, nós vemos nas Escrituras o interesse do Senhor de capacitar as pessoas que trabalhariam para aquela obra específica. Eles teriam que ser talentosos, teriam que ter habilidades e inteligência que o Senhor estava dando para que eles cumprissem aquele propósito. Você já parou para pensar no que você faz de melhor? E que essa coisa que você faz de melhor pode ser uma ferramenta que Deus te deu para você servir? Se você cozinha, se você fala muito bem, se você tem uma boa escuta, se você tem habilidade com crianças, se você manja de tecnologia, de finanças, Deus não te possibilitou ser assim por acaso. Porque o nosso Deus não desperdiça nada, gente. É por isso que nós precisamos de gente boa para fazer aquilo que precisa ser feito com excelência, cada um na sua excelência. A Natália, para quem conhece sabe que a Natália é pedagoga e ela é excelente na profissão dela. Ela fala com uma paixão que eu nunca vi alguém falar com tanta paixão sobre educação, sobre a primeira infância. Ela estuda, faz curso, enfim, aquilo que move ela é falar de educação. É a pauta dela e ela me ensina demais. Graças a Deus eu tive o privilégio de ter ótimos pais, mas nessa minha missão agora, como pai de alguém, a Ná também me ajuda muito e me ensina muito, porque ela vai trazer toda a psicopedagogia, todas as coisas que ela entende lá. E que isso é muito bom, porque me ajuda a também contribuir com o desenvolvimento do meu filho. A semana a gente esteve na reunião da escola dele, gente, só coisa boa. Vejo meu filho lá crescendo, desenvolvendo, vai fazer 2 anos, esperto demais. É um resultado do trabalho que a gente tem feito. Mas eu precisava desse conhecimento dela para me ajudar, porque senão ia ficar meio desequilibrado, sabe? Ao mesmo tempo, a Natália está assumindo novos desafios no trabalho dela, de liderança. E aí ela está se vendo em umas situações lá que ela vem falar: eu não sei lidar com isso. Eu falo: bom, você pode fazer assim, acho que você deveria ter feito assado. Eu falo para ela: não concordo com o jeito que você fez. Eu acho que você devia ter ido de outro caminho, você devia ter escutado de outra forma. Porque ela nunca liderou na escola. E eu, além de pastor, eu tenho uma carreira profissional, enfim. Então eu lido bem com gestão de pessoas, e aí eu posso compartilhar com ela, porque é isso que eu sei. E olha que beleza, ela me ajuda aqui, eu ajudo ela de lá, e a gente pode contribuir um com o outro, cada um naquilo que sabe. E você, que você sabe que você pode contribuir comigo? E o que você tem de bom, que você é excelente naquilo que você faz, você pode colocar à disposição para servir, para contribuir para aquilo que nós estamos vivendo aqui. Meus irmãos, cada um de nós tem uma habilidade, cada um de nós tem algo que o Senhor deu, e aí, com isso que o Senhor te deu, você pode servir. Nós precisamos daquilo que você faz de bom, porque talvez eu não faça, e aí a gente junto, vai ficar uma coisa boa demais, melhor ainda. O problema é que muitos podem falar: mas para Deus tem que ser o melhor, e agora eu não consigo dar meu melhor para Deus, eu não tenho tempo. Então eu prefiro não fazer do que fazer de qualquer jeito.
Eu já ouvi isso algumas vezes. Só que aí sabe o que acontece? Nessa história a gente nunca faz nada. A gente fica sempre esperando, eu preciso ter tempo, porque Deus merece o meu melhor. Mas a gente sabe que tempo, gente, a gente não tem não. Mas qual que é o seu melhor hoje? É 1 hora no PIN aqui na semana? Louvado seja Deus, que melhor abençoado. O que você consegue é estar 1 vez por mês, 2 vezes por mês na escala com as crianças lá embaixo. Louvado seja Deus, é isso que você tem, é isso que nós vamos usar. Imagina só se aquele menininho, naquela multidão, que Jesus estava lá pregando, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, falou, Jesus, é muito pouquinho isso aqui. Não, Jesus, deixa comigo aqui, porque é muito pouco. Não dá, Jesus, você está doido, não vai dar para alimentar as pessoas. Imagina se ele tivesse guardado isso. Aquele milagre não teria acontecido daquela forma. Imagina se aquela viúva não tivesse dado ouvido ao profeta. Ela falou, não, eu só tenho um pouquinho de azeite só. Não, eu vou comer isso aqui, fazer um bolinho aqui, vou comer e nós vamos morrer. Porque era só pouquinho. Ela não teria experimentado daquela multiplicação no azeite. Aquela viúva que tinha 2 moedinhas, e era tudo, era o melhor que ela tinha. O excelente dela era aquelas 2 moedas. E ela entregou ao Senhor e ela se tornou um exemplo para nós até hoje. Então não despreza aquilo que você tem na sua mão, ainda que possa parecer pouco num primeiro momento, mas se esse é o seu melhor, entrega ao Senhor, põe ao serviço da obra de Deus, e quando você tiver mais que 2 moedinhas, você contribui com mais, quando você tiver mais que um pouquinho de azeite, você vai contribuir com mais, mas não deixa de fazer, minimizando aquilo que Deus pode fazer com aquilo que está nas suas mãos. E por fim, não menos importante, uma 4ª lição que eu aprendo, é sobre fidelidade. O texto de Êxodo 39, verso 42, vai dizer assim: tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Meus irmãos, nós precisamos permanecer fiéis àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, sem nos movermos para a direita nem para a esquerda, mas cumprir exatamente aquilo que nós somos criados para fazer. Isso não está distante de nós, não. A gente não precisa de um culto de revelação para você entender o que Deus te chamou para fazer. Abre sua palavra, abre a Bíblia. A vontade de Deus está aqui. Como que você vai cumprir a vontade de Deus? É com aquilo que o Senhor já te deu, já está na sua mão, você já sabe, você entende? Não está muito longe não, gente. A gente só precisa querer se levantar e fazer. Eu sou parte disso, eu sou parte dessa obra. O Senhor conta comigo, e quero te dizer uma coisa, nós também contamos com você. O final de toda essa história está lá em Êxodo capítulo 40, e aqui eu vou terminar, que o horário voou. Êxodo capítulo 40, verso 34, depois que eles fizeram toda essa obra, meus irmãos, olha o que aconteceu. Êxodo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A recompensa daquele trabalho, a consequência daquele empenho coletivo não foi um certificado, não foi uma medalha de honra ao mérito, não foi uma placa com o nome de alguém, mas foi a glória de Deus se manifestando. Meus irmãos, aquilo que nós fazemos, quando nós assumimos o nosso papel, nós estamos falando, Senhor, eu entendi o que você fez por mim, eu sei que o Senhor me serviu, o Senhor fez tudo por mim, agora eu quero fazer para o Senhor também. Eis-me aqui, Senhor, e a glória do Senhor vem e se manifesta. Que maravilha, meus irmãos, é isso. Por isso, meus queridos, nós precisamos mais uma vez sair desse lugar de espectadores do mover de Deus, mas serem daqueles que se comprometem com o mover de Deus, com aquilo que Deus está fazendo aqui, agora. Eis-me aqui, Senhor, eu quero dizer sim. Eu não vou esperar do outro para fazer, eu vou servir com aquilo que eu tenho.
com aquilo que eu posso, e eu sei que a manifestação de Deus virá, a glória de Deus virá, não só sobre nós, mas através de nós, por onde nós formos, porque onde a nuvem movia, o povo andava. Meus irmãos, que maravilha era essa, de ser guiados pelo Senhor. Assim nós queremos ser também como igreja, aonde a glória de Deus nos enviar, nós queremos ir, mas antes disso, existe um preço que nós precisamos pagar, de envolvimento com aquilo que Deus está fazendo. Sabe, gente, Deus usou a jumenta para falar com Balaão. O Senhor fez de uma pedra jorrar água, aquilo que não precisavam. Que o Senhor não precisa esperar e fazer hoje novas jumentas falarem. Que o Senhor não precisa fazer rochas fazerem algo que elas não precisavam fazer, clamarem, porque nós não fizemos aquilo que nós deveríamos fazer. Mas hoje, meus irmãos, é tempo de nós sairmos da passividade, nos levantarmos, assumirmos o nosso lugar e avançarmos para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Não é porque o pastor Davi está falando, não, é porque é Jesus que fez algo muito lindo na sua vida. Jesus te salvou, te regenerou, te curou, te restaurou, deu um novo sentido para você, para a sua vida, para a sua família, e está fazendo uma grande obra em você, te aperfeiçoando, até o grande dia em que Ele virá nos buscar e essa obra será completa. E o que nós vamos fazer com isso? E o que nós vamos fazer quando Ele vier e falar, e aí, o que você fez com os talentos que eu te dei? Nós não somos mais ignorantes, meus irmãos, nós somos responsáveis por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós temos consciência na nossa mão. E o que nós vamos fazer com isso diante do nosso Deus? O meu desejo, meus queridos, é que cada um de nós aqui possa dizer, eis-me aqui, Senhor, conta comigo para aquilo que o Senhor quer fazer. Aquilo que eu tenho é teu, o que eu puder fazer, eu estou contigo, Senhor, eu estou fechado com o Senhor. Aqui, em qualquer outra localidade, em qualquer lugar onde o Senhor nos enviar, para que a glória dEle seja vista e transforme as vidas aqui e na nossa sociedade, ao nosso redor, no nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. E se isso de alguma forma falou com você, eu quero te convidar então a fechar os seus olhos e falar, Senhor, conta comigo, Senhor, eis-me aqui. Me livra das preguiças, das preocupações. Me livra, Senhor, da ambição, da ganância que faz com que eu torre meu dinheiro de qualquer jeito, construindo meu próprio império. Esqueço que existe um reino que eu faço parte, eu contribuo com ele. Você pode orar isso ao Senhor? Jesus, nós, ao expormos o nosso coração a Tua palavra, nós dizemos, Senhor, nos perdoa pelo tempo em que nós ficamos parados, sem nos movermos. Mas o Senhor tem nos chamado a mãos à obra, o Senhor tem nos chamado a sairmos de um lugar de espectadores para um lugar de pessoas que contribuem com a obra do Senhor, que participam ativamente daquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, nos perdoa pelo tempo que nós esperamos alguém ir fazer no nosso lugar, pelas vezes em que nós preferimos a nossa comodidade, ao invés de entregarmos a nossa vida como uma oferta no Teu altar. Perdão pelas vezes em que nós preferimos gastar o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa vida, Senhor, com coisas tão banais. Mas Deus, faz de nós um povo que Te ama e que se empenha e que diz, Senhor, conta comigo. Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Os meus talentos, os meus dons, os meus recursos, os meus dias, o meu tempo, tudo que há em mim, Senhor, para bendizer o Teu nome, para servir ao Senhor. Ó Deus, os meus conhecimentos, as minhas experiências, ó Deus, tudo que há em mim, eu quero entregar para servir ao Senhor. Ó Deus, seja o Senhor da nossa vida, seja o dono da nossa vida, reina, governa sobre nós, e que nós tenhamos generosidade, ó Deus, disponibilidade, excelência, fidelidade ao Senhor, e aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que as coisas desse mundo não nos roubem, Senhor, mas que nós permaneçamos fiéis ao Senhor,
e vejamos a glória do Senhor manifesta nesta casa, nesta comunidade e nos lugares aonde o Senhor ainda há de nos levar, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu sei que nós estamos com horário avançado, mas antes de encerrarmos, eu preciso entregar o que o Senhor colocou no meu coração. Não existe desperdício aos pés do Senhor. Não existe desperdício de dinheiro, de tempo, de entrega, de devoção ao Senhor. Um dia falaram para uma mulher que estava derramando um perfume caro aos pés do Senhor: ela tá louca, isso é desperdício, ela podia fazer com isso outras coisas. Mas o Senhor Jesus falou: olha, quem é muito perdoado, muito ama, não atrapalha o que ela está fazendo, não. Talvez você possa ouvir de outras pessoas ou do acusador das nossas almas dizendo: para quê? Para que fazer? Para que se doar? Para que se gastar? Você tá louco? Você tá louca? Mas eu quero te encorajar nessa manhã, e eu sinto o Espírito de Deus querendo encorajar você nessa manhã, dizendo: não é desperdício. Aquilo que é feito aqui, aquilo que é gerado aqui, aquilo que é escolhido aqui, é a boa parte que não pode ser tirada. Muitos ainda ouvirão e colherão desta entrega feita aqui agora. Não é desperdício, não, entregar minha vida, meus recursos, os meus dias. Não, 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 não. Senhor, eu oro para que todo ataque na mente, no nome de Jesus, toda prisão do diabo dizendo: não precisa, é demais, é caro demais. Não, 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 não faça isso, não. Eu repreendo no nome de Jesus. Eu declaro: acusador, você não tem lugar nesta mente, neste lugar, nesta reunião, nestas vidas. Mas nós dizemos que para o Deus que entregou tudo por nós, nós também daremos tudo. Para o Deus que não poupou nem seu próprio filho, eu também não pouparei nada. Eu também entregarei tudo. Eu também entregarei tudo, porque Ele é digno, porque Ele é digno, porque Ele merece. Porque Ele é digno da minha entrega e da minha devoção. Seja assim, Senhor, no nosso meio, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Não é desperdício, não é demais. Não é demais.